nossa aula de História, iremos falar sobre as cidades e seu patrimônio cultural. Eu gostaria que vocês acompanhassem esse assunto lá na página 268 e 269, tá bom? Bom, recordando a nossa aula passada, eu falei para vocês sobre fontes históricas. Bom, o que é fonte histórica? Lembrando que tudo aquilo que é produzido pelos seres humanos no decorrer do tempo e que pode ser utilizado para obter informações do passado é o que? É uma fonte histórica. E o patrimônio cultural é um exemplo de fonte histórica. Muitas fontes que contam a história da cidade, como estátuas, edifícios e monumentos, são considerados patrimônios culturais. Então, patrimônio é um bem que possui um valor inestimável para um povo ou uma comunidade. Por isso, ela deve ser preservada. Todos nós devemos contribuir para que o patrimônio cultural de nossa cidade ou estado seja preservado. Podemos fazer isso denunciando casos de destruição, do patrimônio e também explicando às pessoas próximas a sua importância. Reforçando o que eu havia explicado para vocês, então o patrimônio ele é um conjunto de bens considerado importante para uma sociedade, em razão do seu valor histórico e afetivo. Veja aqui a seguir alguns exemplos. Um exemplo de patrimônio cultural, temos aí o Palácio Rio Negro, lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Esse palácio, gente, ele foi construído em 1889 por encomenda de um rico produtor de café. Atualmente, ele preserva a memória da produção de café no Brasil, constituindo-se como um importante museu. Vejamos aqui que, além dos edifícios e monumentos, muitos objetos de artesanato também são considerados patrimônio culturais. O acervo de cerâmica do povo indígena Marajoara, por exemplo, é considerado um patrimônio cultural brasileiro. Vejamos aqui mais outro exemplo, que é o Farol e Forte de Santo Antônio da Barra, em Salvador, na Bahia, mais conhecido como Farol da Barra. Este forte foi construído há mais de 200 anos com o objetivo de ser o local de defesa contra os ataques inimigos. Atualmente, esse monumento faz parte do acervo do Museu Náutico da Bahia. Para finalizar os nossos exemplos, eu não ia deixar de fora o nosso patrimônio cultural da nossa cidade, que é o Porto das Barcas. Bom, turminha, o patrimônio ele pode ser material e imaterial. Vamos compreender essa diferença. Quando se trata de material, quando eu falo do conjunto de edifícios, dos monumentos, dos objetos, artesanais, esses monumentos que eu mostrei para vocês, eu estou falando de patrimônio material, tá? Já o patrimônio imaterial, ele se refere aos saberes, às manifestações e às formas de expressão de uma sociedade. Por exemplo, seu modo de preparar determinada comida, botei aí o exemplo do acarajé, as suas lendas, as suas danças eu coloquei um exemplo, o frevo. Então, isso daí faz parte do patrimônio imaterial. Bom, turma, além dos patrimônios, em muitas cidades existem outros marcos históricos que também são registros da memória regional. Mas o que são esses marcos históricos? Um exemplo é quando ruas e praças, elas recebem nomes de pessoas que são consideradas muito importantes para uma cidade ou para uma região. Isso é um exemplo de marco histórico. Para explorar mais esse assunto estudado, segue aí um videozinho para vocês assistirem que vai complementar mais esse assunto. E no quadro de hoje, vamos falar sobre os tipos de patrimônio. Mas primeiro, você sabe o que é um patrimônio? Podemos dizer que patrimônio é um bem que possui um valor inestimável para um povo ou uma comunidade e por isso deve ser preservado. E não existe só um tipo de patrimônio não. Um deles é o patrimônio natural, que são todos os elementos e recursos criados pela própria natureza, englobando diversidade da flora, da fauna. Entre os patrimônios naturais no Brasil estão o Parque Nacional do Iguaçu, as ilhas de Fernando de Noronha e Atol das Rocas. Temos também as áreas de reserva no Pantanal, todas reconhecidas pela Unesco. Há também o patrimônio cultural, que se divide em patrimônio cultural material e imaterial. No caso do material, temos os bens móveis, que são todos os bens culturais que podemos mover de um lugar a outro, como as pinturas, e os imóveis, correspondentes aos bens que não podem ser transportados ou mobilizados, como as praças, por exemplo.
O patrimônio cultural material está conformado por todos os bens que podemos sentir através do tato, como as igrejas, as pinturas, as edificações coloniais, esculturas e muito mais. No Brasil, temos os conjuntos arquitetônicos de cidades como Ouro Preto, Paraty, Olinda e São Luís. E também temos os paisagísticos, como Lençóis, Serra do Curral, Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida. O patrimônio cultural imaterial está formado pelas línguas e tradições orais, as festas e práticas rituais, pela música, pela dança e pelos conhecimentos e saberes, como a prática de medicina tradicional, da gastronomia e outros que são significativos para as comunidades que as praticam. Na lista de bens imateriais brasileiros estão a Festa do São Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a Feira de Caruaru em Pernambuco, o frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e o samba de roda do Recôncavo Baiano. Então, nosso patrimônio é uma poderosa razão para compreender e sentirmos orgulhosos acerca de quem somos, o que fazemos, de onde viemos e também como seremos como sociedade. Nos ajuda a fortalecer a nossa identidade e reconhecer a diversidade de nossas culturas.